Conectado. Radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados FUNSAI. Começa agora, programa Mistura Sonora. Aqui é o lugar onde o rock encontra o reggae, o pop abraça o groove. E você encontra os melhores sons para animar seu dia. Mistura Sonora. Fala, misturados, bom dia, estamos aí no ar, mais uma vez, na quinta edição do Redação Mistura Sonora, né? Se vocês estão me ouvindo agora, nesse exato momento, eu me chamo An e nós vamos ficar aí juntos até as 12 horas, né? Ficamos juntos até meio-dia aqui na maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados. Olha, hoje é um programa muito especial, nós vamos dar o apito final, né? Já que a Copa do Mundo está dando tchau pra nós, né? Já está dando um adeus no domingo, então a gente já vai finalizar o nosso especial Copa do Mundo, tá bom? Então fique com a gente, porque nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho ainda das bandas dos países, né? Os artistas, bandas que vão representar os países, alguns que já ainda estão na Copa do Mundo e outros que não estão ainda, já saíram da Copa aí, agora que já está na semifinal. Hoje já é um jogo de semifinal que vai estar dando tchau aí pra Copa do Mundo, né? Domingão aí a gente já sabe quem vai ser o vencedor, tá bom? Então vamos lá, a nossa primeira parada de hoje é a Argentina. Quando a gente fala, quando falamos em música argentina, muita gente lembra imediatamente do rock nacional, um dos movimentos mais fortes da América Latina, responsável por revelar bandas históricas como Soda Stereo, Los Fabulosos, Cadillacs e artistas como Charly Garcia e Fito Páez. Mas a nova geração também conquistou espaço, né? E a Maria Becerra e Tini representam uma Argentina moderna, conectada e que domina as plataformas digitais. As duas começaram muito jovens, cresceram nas redes sociais e hoje figuram entre as artistas latinas mais ouvidas do planeta. Miénteme, né? Miénteme mostra exatamente isso: tradição e renovação convivendo lado a lado. Assim como no futebol argentino, onde sempre surge um novo craque, a nova música do país, a música do país também continua revelando novos talentos. Então, a gente vai ouvir, né, Maria Becerra com Tini, e a gente tem que pensar o seguinte: o segredo de uma grande cultura não é viver do passado, é continuar formando o futuro. Então, agora sim, vamos ouvir Maria Becerra com Tini e a música Miénteme. Miénteme, com Tini e Maria Becerra, né? Aí representando a Argentina, que está nas semifinais, né? Então, a gente já começou aí com o pontapé inicial, trazendo uma artista da seleção que tá badalada, né? Com algumas questões meio duvidosas, né? Que o brasileiro, né, no caso chateado, sempre vai ali ficar torcendo contra a Argentina, né? Mas eles estão passando de forma duvidosa em alguns momentos, né? Fazendo gols, algumas jogadas meio duvidosas, e a gente fica torcendo, né? Pô, pega isso aí, né? Vai, tira esses caras daí. Torcemos pro Egito, torcemos pra seleção agora, que a gente vai falar de uma artista dessa seleção, que é a Suíça. A Suíça é um país conhecido pela neutralidade, pelas montanhas e pela diversidade cultural. São 4 idiomas oficiais convivendo em um mesmo território. E essa mistura naturalmente aparece na música. Mark Sway é um exemplo perfeito disso. Ele é filho de mãe suíça e pai brasileiro, cresceu cercado por diferentes influências musicais e construiu uma carreira que mistura soul, reggae, pop e ritmos latinos. Em Severina, percebemos exatamente essa riqueza cultural. Sua música prova que identidade não significa escolher apenas uma origem, mas abraçar todas elas. Quanto mais culturas conhecemos, mais entendemos que as diferenças aproximam muito mais do que afastam. Então a gente vai ouvir agora
Mark Sway com a música Severina. E a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Com mais seleções aí sendo representadas por artistas. E no caso de agora, a Suíça sendo representada por Mark Sway. Mark Sway com Severina. Vocês acabaram de ouvir aí, representando o país da Suíça, tá bom? Então estamos aí nesse primeiro bloco trazendo para vocês o último apito, né? Aqui no caso, o último apito da Copa, do especial Copa do Mundo. E você que está aqui na Rádio Conectados, né? Aproveita para seguir aí, @Rádio Conectados. Você que está assistindo pelo YouTube também, não segue ainda a Rádio Conectados, acessa lá, @Rádio Conectados, para acompanhar também o Mistura Sonora, @Mistura Sonora, e claro, conhecer o meu trabalho, que é o @OneMusic, tá bom? Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aí no canal. Estamos com a meta de chegar a pelo menos 100 inscritos até o final de julho. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí pra gente continuar fortalecendo a cena independente e também fortalecendo aí com muita cultura, música. E se você gosta de ficar por dentro, né, de entrevistas, festivais, música independente, muito conteúdo, né, para vocês que amam músicas e amam descobrir novos artistas, é só se conectar aqui na Rádio Conectados, tá bom? Vamos fazer mais uma viagem agora para um país que infelizmente caiu na fase 16avos, né, do mata-mata da Copa do Mundo, que é a África do Sul. É um país conhecido pela enorme diversidade cultural e considerado um dos maiores polos musicais do continente africano. Nos últimos anos, um ritmo sul-africano chamado Amapiano conquistou o mundo com batidas leves, dançantes e uma identidade muito própria. Tyla, né, um nome escrito diferente da minha filha, mas é Tyla, a pronúncia é igualzinho o nome da minha filha. É uma das principais responsáveis por esse movimento ganhar alcance internacional. Com Water, ela se tornou a primeira artista sul-africana em décadas a alcançar o topo das paradas mundiais, abrindo caminho para que o mundo inteiro voltasse seus olhos para a música produzida em seu país. Mais do que um sucesso, Tyla representa uma geração que mostra que a África continua criando tendências para a música mundial. Às vezes, basta uma música para apresentar um país inteiro ao resto do mundo. Então vamos ouvir Tyla com Water, tá bom? Vocês acabaram de ouvir Tyla com Water, né? E aí, representando o país da África do Sul, tá bom? Então, representando a África do Sul, a cantora Tyla. Bom, vamos agora continuar nossa viagem, porque está muito legal compartilhar com vocês esses momentos, né? E conhecer esses artistas. Alguns eu conhecia só a música, mas não conhecia o som deles. Hoje nós estamos conhecendo o artista, um pouquinho da cultura, o país que ele representa e, claro, né, trazendo essas novidades para vocês. Agora nós vamos seguir para a Holanda. A Holanda, que também já foi eliminada da Copa do Mundo, né? A Holanda é o país que é uma verdadeira potência na música eletrônica. De lá saíram nomes como Armin van Buuren, Martin Garrix, Afrojack e Tiesto, artistas que transformaram festivais eletrônicos em verdadeiros espetáculos. Tiesto foi um dos pioneiros desse movimento. Ao longo da carreira, mostrou que um DJ também pode ser protagonista, levando a música eletrônica para estádios, grandes festivais e até cerimônias olímpicas. Em Don't Be Shy, ele une sua produção moderna ao carisma latino de Karol G, mostrando que a música eletrônica não conhece fronteiras. Quando diferentes estilos se encontram, como aqui no Mistura Sonora, quem ganha sempre é o público. Vamos ouvir Tiesto junto com Karol G, tá bom? E a música Don't Be Shy. Tiesto com Karol G, com a música Don't Be Shy, tá bom? Vocês acabaram de ouvir aí representando aí a Holanda, tá bom? E agora a gente vai encerrar a nossa Copa do Mundo, né? E chegamos à Alemanha. Eu fiz questão de deixar por último, porque é um país que ainda
ainda deixa um nó na garganta dos brasileiros por causa de 2014. Vocês sabem do que eu estou falando. O país revelou bandas históricas como Kraftwerk, Rammstein, Halloween, Accept e, claro, Scorpions. Mas existe uma música que ultrapassou qualquer sucesso comercial. Wind of Change nasceu inspirada pelas transformações políticas que aconteceram no fim da Guerra Fria e pela queda do Muro de Berlim. Ela se tornou um símbolo mundial de esperança, liberdade e novos começos. Talvez nenhuma outra música represente tão bem a capacidade da arte de registrar momentos históricos. E isso faz sentido para encerrarmos essa viagem, né? Porque toda Copa chega ao fim, toda viagem termina, mas algumas músicas continuam atravessando gerações. As competições passam, as canções permanecem. Vamos ouvir então Scorpions com Wind of Change, tá bom? E a gente vai depois a gente vai para o pequeno intervalo, então continua com a gente que até meio-dia estaremos por aqui, tá bom? Scorpions. Mistura Sonora. Estamos de volta com mais meia hora aí pra vocês de muita música, cultura e, claro, a gente conheceu no primeiro bloco as últimas seleções apresentadas aqui. Não são as últimas que estão aí na semifinal, são outras seleções que estão na semifinal, tá bom? A gente não seguiu essa regra, até porque a gente não saberia quais seleções seriam as que passariam, né? A gente não saberia falar aí em ordem quais seleções passariam. Então agora a gente vai para o segundo bloco e eu vou trazer para vocês, nesse segundo bloco, a gente vai trazer um especial de lançamentos da semana, tá bom? Então fique conosco, porque tem muito lançamento bom para vocês conhecerem. A música, ela não para, né? Enquanto alguns artistas celebram décadas de carreira, outros seguem escrevendo novos capítulos da história do rock. Agora chegou a hora de conhecer alguns dos principais lançamentos das últimas semanas, seja de bandas históricas ou de grupos que continuam reinventando seu próprio som. Uma coisa é certa: o rock continua vivo porque nunca deixou de evoluir. Vamos então aos lançamentos, né? Nós vamos começar aqui, ó, falando de uma banda que, assim, que ela é uma banda que conseguiu influenciar tanto o rock. Assim, não teve nenhuma outra banda, né, ou poucas bandas conseguiram influenciar tanto o rock dos anos 2000 quanto essa, né, que eu vou falar agora. Abrindo o nosso bloco de lançamentos, uma banda que praticamente definiu o som do rock alternativo dos anos 2000, o Interpol surgiu em Nova York, trazendo guitarras atmosféricas, linhas de baixo marcantes e uma estética elegante que rapidamente conquistou fãs no mundo inteiro. Mesmo depois de mais de 2 décadas de carreira, o grupo continua explorando novas possibilidades sem perder sua identidade. Iron City mostra exatamente isso. É uma música madura, densa e cheia daquela atmosfera que transformou o Interpol em referência para inúmeras bandas da nova geração, inclusive a mim mesmo, né, o One. Alguns artistas seguem tendências, outras criam tendências. O Interpol continua fazendo parte do segundo grupo. Vamos ouvir então Iron City com Interpol aí, conhecendo esse lançamento novo dessa banda incrível. Vocês acabaram de ouvir Interpol com Iron City, música nova aí, lançamento quentinho pra vocês aqui no Mistura Sonora, na redação Mistura Sonora. Vamos então agora para outro lançamento, né? Outro lançamento que eu queria saber se você sabia que uma das bandas mais influentes do indie acaba de lançar uma música nova. Se você não sabia, você vai conhecer agora. A nossa próxima parada nos leva ao sul dos Estados Unidos. O Cage the Elephant sempre foi conhecido por misturar garage rock, indie, blues e psicodelia sem medo de experimentar. Essa liberdade criativa fez da banda uma das mais respeitadas do rock alternativo atual. Em Beaches in Tennessee, o grupo mostra um lado ainda mais contemplativo, provando que amadurecer não significa perder intensidade. Muito pelo contrário, às vezes as melhores músicas surgem justamente quando a banda aprende a dizer mais com menos. A maturidade não diminui a criatividade, ela apenas ensina onde colocá-la. Então vamos ouvir agora Cage the Elephant com a música Beaches in Tennessee. Aumenta o som aí.
Beaches in Tennessee com a banda Cage the Elephant. Vocês acabaram de ouvir. Agora, presta atenção, galera, porque é o seguinte: tem presente no Mistura Sonora para vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês que acompanham o Mistura Sonora sabem que a nossa missão vai muito além de tocar música, né? A gente quer colocar você cada vez mais perto da cena independente. E hoje começa uma parceria muito especial. No dia 31 de julho, a banda Para o Mundo, ela sobe ao palco do Pickles, em São Paulo, ao lado do cantor e compositor Rafael Castro, em uma noite que promete reunir boa música, encontros e muita energia, tá bom? E o melhor, o Mistura Sonora vai sortear um par de ingressos para você viver essa experiência. Quer participar? É simples, acompanhe o Mistura Sonora no Instagram, é só você ir lá, @Mistura Sonora, fica de olho nas nossas publicações e nas próximas edições do programa, porque em breve vamos divulgar todas as regras do sorteio. Vai ser muito fácil, tá bom? É fácil para você e fácil para esse festival também, para esse show. Se você ainda não conhece a Para o Mundo, essa é a oportunidade perfeita para descobrir uma das bandas mais interessantes da cena autoral paulista. E se você já acompanha o trabalho deles, agora pode ter a chance de assistir ao show de graça. Então já marca na agenda, 31 de julho, Pickles em São Paulo, Para o Mundo, mais Rafael Castro. Siga o Mistura Sonora, acompanhe a Rádio Conectados e não perca as próximas novidades. Porque aqui a gente não fala só de música independente, a gente leva você para viver essa experiência. Certo? Bora para a terceira agora, né? A terceira banda que lançou música recentemente, que é a banda Block Party. Banda Block Party acabou de lançar, né, um single novo chamado Love Bombs. E ela é uma das bandas responsáveis por renovar o indie rock britânico nos anos 2000, misturando guitarras pulsantes com elementos eletrônicos e muita personalidade. Mesmo depois de tantos anos, eles continuam mostrando que criatividade nunca sai de moda. Love Bombs mantém essa característica da banda: intensidade, energia e melodias que conseguem ser modernas sem abrir mão da essência. O tempo passa, mas quem constrói uma identidade verdadeira nunca precisa correr atrás das tendências. Então vamos ouvir agora, Block Party com Love Bombs. Block Party com Love Bombs, né? Vocês acabaram de ouvir aí. Se não conhecia, é uma boa porta de entrada aí, um lançamento, né, recente deles para vocês conhecerem e, claro, aproveitarem que a música, né, o indie rock continua sendo muito bem representado. Vamos para o próximo lançamento, né? Porque quando falamos em rock punk rock moderno, poucos nomes são tão importantes quanto o Green Day. Billie Joe Armstrong e companhia ajudaram a apresentar o gênero para uma nova geração e seguem ativos, criativos e relevantes mesmo depois de décadas. I Never Gonna Rip chega carregada daquela energia característica da banda. Guitarras aceleradas, refrão forte e a sensação de que o Green Day continua se divertindo tanto quanto no início da carreira. Talvez esse seja o segredo para permanecer relevante por tanto tempo. Quem nunca perde a vontade de criar, também nunca envelhece artisticamente. Aumenta o volume, porque se você é fã, assim como eu, você não vai conseguir ficar parado. Eu não posso mexer muito aqui, senão quebro tudo. Mas a gente vai soltar pra vocês aí, ó. Afasta o sofá da sala aí, se prepara, porque vem pedrada com Green Day. Green Day com I Never Gonna R.I.P. RIP, né? Eu nunca vou morrer em paz. Essa é a música nova do Green Day. E agora a gente vai pra uma banda que, falando ainda de lançamento, né, que depois de quase 50 anos de carreira, essa banda ainda consegue surpreender. É isso mesmo. Fechando o nosso bloco de lançamentos, uma das maiores bandas da história do rock. O U2 atravessou gerações falando sobre amor, espiritualidade, política e esperança. Mesmo depois de quase 50 anos de carreira, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. continuam mostrando que ainda há histórias para contar. String of Dreams mantém essa tradição de transformar grandes reflexões em músicas capazes de emocionar pessoas em qualquer parte do mundo.
Poucas bandas conseguem atravessar tantas décadas mantendo relevância. O U2 é uma delas. As grandes bandas não vivem apenas de sucessos, né? Elas continuam escrevendo novos capítulos da própria história. Vamos ouvir então o lançamento aí da banda U2, Street of Dreams. E fechando o nosso bloco de lançamentos dessa primeira hora, tá? Esses foram alguns dos lançamentos que mostram que a música continua em constante movimento. Enquanto novos artistas surgem todos os dias, bandas que fizeram história continuam criando, experimentando e inspirando novas gerações. E isso é uma ótima notícia para quem acredita que o rock nunca para de evoluir. Daqui a pouco vamos mudar completamente o clima do programa. É hora de celebrar quem ajudou a construir essa história. Daqui a pouco vem aí o bloco dos aniversariantes da música, tá bom? Fique conosco, porque a gente vai para um pequeno break e volta já já. Mistura Sonora. Estamos de volta, isso mesmo, estamos de volta agora na segunda hora do programa Mistura Sonora, tá bom? Vocês que estão conosco aí desde a primeira hora, a gente já fez uma viagem por todos os países da Copa do Mundo. Todos não, perdão. Fechamos, né, o especial Copa do Mundo com algumas seleções que eu não falei, que passaram para a fase do mata-mata 16 avos, né? Então, assim, fechamos com o apito final aí para o nosso especial Copa do Mundo. Vai ter cortes lá no Mistura Sonora, então siga @Mistura Sonora para você ficar por dentro dos cortes que eu vou fazendo ao longo da semana aí. E torcendo para quem? Agora eu particularmente fiquei sem torcida, né? Espero que não seja a França e nem a Argentina, mas de resto qualquer um pode ganhar, tá bom? Então, assim, para quem vai a sua torcida? Se você se sentir à vontade, vai lá agora no @Mistura Sonora, segue a gente e comenta lá qual banda, qual país você gostaria agora nessas semifinais aí que fosse a campeã da Copa do Mundo. Agora a gente vai nessa segunda hora, né, como eu falei no finalzinho do bloco anterior, fazer um quadro especial, né? Nós vamos celebrar aqui, né, os artistas que ajudaram a construir a trilha sonora das nossas vidas, né? E parabenizá-los por mais uma primavera que eles tiveram, né? Então a gente vai dar um feliz aniversário para quem transformou talento em legado, tá bom? Nós vamos começar com Debbie Harry, vocalista do Blonde. Ela ajudou a redefinir o papel das mulheres no rock no fim dos anos 70, olha só. Muito antes de o mercado falar sobre representatividade feminina, Debbie já ocupava os maiores palcos do mundo, mostrando atitude, personalidade e muito talento. O Blonde misturou rock, punk, reggae, disco e até rap, quando quase ninguém fazia isso. Debbie provou que uma artista não precisa escolher apenas um caminho, ela pode criar o próprio. Os verdadeiros ícones não seguem tendências, eles inspiram gerações inteiras. Então, vamos aí dar um feliz aniversário para Debbie Harry e ouvir o som dela, Hush Hush, e a gente volta daqui a pouco com mais, né, um outro aniversariante. Vamos de música e depois a gente volta com mais um aniversariante para vocês. Debbie Harry com Rush Rush, vocês acabaram de ouvir aí, né, que fez aniversário no dia 1 de julho, tá bom? Então, só para vocês que ficaram se perguntando aí, quando foi que ela fez aniversário? Dia 1 de julho. Ela estava comemorando. Quem também fez aniversário dia 1 de julho é a cantora, nossa cantora, é nossa, né? Porque a gente já pode dizer assim, ela é do Brasil, ela é nossa, é cria aqui do Brasil aqui. Também vamos celebrar, né, essa cantora que é uma das maiores vozes da música brasileira. Nada mais, nada menos do que Marisa Monte. Dona de uma carreira elegante e extremamente respeitada, ela conseguiu unir MPB, samba, pop e música popular brasileira de forma única. Suas interpretações atravessam gerações porque carregam delicadeza sem perder profundidade. Ainda bem, é exatamente isso, uma canção sobre esperança, reencontros e a beleza das pequenas coisas. Algumas vozes não apenas cantam, elas acolhem quem está
ouvindo. Parabéns então ó, para a Marisa Monte, um pouquinho atrasado, 13 dias. O nosso programa, né, como é semanal, a gente não consegue às vezes acompanhar no dia exato, mas eles não serão esquecidos jamais. Então aumenta o som aí para ouvir Ainda Bem, da cantora Marisa Monte. Ainda bem que temos uma artista tão talentosa quanto Marisa Monte, né, trazendo para nós aí essa canção tão bonita, né, tão gostosa de ouvir e de dançar também, né, o clipe inteiro dançando ali com o Anderson Silva. Clipe muito legal, muito bacana. A gente vai continuar aqui, ó, parabenizando agora. Nós vamos parabenizar, mas antes, né, eu quero pedir para vocês seguirem a Rádio Conectados, acompanhar a Mistura Sonora nas redes sociais e também conhecer o meu trabalho, que é o @OneMusic, tá bom? Se você gosta dessas histórias sobre música, inscreva também aqui no canal do YouTube. Eu também estou soltando Shorts, né? Shorts, que é o nome dado pro Reels do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Meta de 100 inscritos até o final de julho, para vocês que gostam de conhecer histórias, especial Copa do Mundo, estou soltando todos lá também no YouTube. Então, assim, toda semana nós temos entrevistas, cortes exclusivos e muito conteúdo sobre música brasileira e internacional. Bom, dia 7 de julho foi o aniversário de um baterista que mudou a história da música, Ringo Starr. É isso mesmo. Um dos integrantes dos Beatles, né, ele ajudou a construir a sonoridade da banda mais influente do século XX. Durante muito tempo, muita gente subestimou seu talento. Hoje, músicos do mundo inteiro reconhecem como sua simplicidade, criatividade e bom gosto transformaram a música, a forma de tocar bateria no rock. It Don't Come Easy resume bem sua trajetória. Nada veio fácil, mas tudo conquistado com talento e dedicação. Nem sempre o músico que mais aparece é aquele que mais transforma uma banda. Então, os parabéns aqui pro Ringo Starr. A gente vai ouvir a música dele, It Don't Come Easy, tá bom? E a gente volta daqui a pouco apresentando outro aniversariante até o dia 14, tá bom? Vamos lá, aumenta o som aí para ouvir Ringo Starr no seu projeto solo, tá bom? Ringo Starr com It Don't Come Easy, vocês acabaram de ouvir, né? Que fez aniversário aí no dia 7 de julho. Vamos para outro aniversariante agora, né? Outro aniversariante que também, que agora, né? A gente deu uma viagem, né? A gente foi, iniciou o nosso bloco de aniversariantes com a cantora Debbie Harry, depois foi para Marisa Monte, agora o Ringo Starr e agora vamos para Samuel Rosa. É isso mesmo. A gente também vai comemorar o aniversário do Samuel Rosa, que durante mais de 30 anos à frente do Skank, ele ajudou a escrever alguns dos capítulos mais importantes do pop rock brasileiro. Compositor refinado e dono de uma identidade vocal inconfundível, Samuel sempre mostrou que boas melodias conseguem atravessar gerações. Agora, em carreira solo, né, ele continua explorando novos caminhos sem perder a sua essência, porque quem constrói uma identidade verdadeira nunca precisa começar do zero, né? Então vai aqui os parabéns pro Samuel Rosa e a gente vai ouvir o som dele, aqui ó, o som do novo trabalho dele solo, que é a música Rio Dentro do Mar, que com certeza você já deve ter ouvido por aí em algum lugar, tá bom? Então vamos parabenizar aqui o Samuel Rosa, ouvindo o som dele, comemorando junto com ele, tá bom? Também essa data especial que é do seu aniversário, beleza? Samuel Rosa com Rio Dentro do Mar. Vocês acabaram de ouvir aí o single autoral, o single do novo projeto solo dele, né? Eu, quando fiquei sabendo que ele lançaria um álbum novo, eu fui no primeiro dia, se eu não me engano, eu já estava escutando ali o álbum completo, e a música que mais me marcou naquela época, naquela data do lançamento, foi a música de Norá, que é a música 2, né? Ciranda Seca, que tem o refrão de Norá. Muito bom, vale a pena ouvir o álbum completo desse artista aí que representa tão bem o pop rock nacional e influencia tantos artistas, como também já me influenciou muito e ainda influencia até os dias de hoje. Bom, a gente vai fechar o nosso quadro de aniversariantes com Rick Sambora. É isso mesmo, muito mais do que guitarrista do Bon Jovi, o Rick é um dos grandes compositores do rock mundial.
Seu jeito de misturar técnica, feeling, melodias marcantes influenciou milhares de guitarristas. Em carreira solo, mostrou um lado ainda mais blues e intimista. Stranger in This Town é considerada por muitos fãs uma verdadeira obra-prima. Grandes guitarristas impressionam pela velocidade, os inesquecíveis emocionam com uma única nota. Então, os parabéns aqui pro Rick Sambora e a gente vai ouvir o som dele chamado Stranger in This Town. Os parabéns a todos esses artistas que seguem inspirando músicos e apaixonados por música em todo o planeta. Porque as canções envelhecem, os discos ficam antigos, mas o talento esse continua atravessando gerações. Bom, a gente vai para um pequeno break e a gente volta já já com mais Mistura Sonora. E no próximo bloco, o Top 5 Mistura Sonora. Valeu! Mistura Sonora. Voltamos! É isso mesmo. Durante as 2 últimas horas, né, nós viajamos pelo mundo, conhecemos culturas, celebramos artistas e descobrimos novos lançamentos. Mas agora chegou a hora de voltar para casa, porque uma das missões do Mistura Sonora é abrir espaço para quem está escrevendo a próxima geração da música brasileira. Está começando o Top 5 Mistura Sonora. 5 artistas, 5 histórias, 5 oportunidades de descobrir aquele som que ainda não está nas grandes rádios, mas que talvez entre hoje na sua playlist, tá bom? Então, segue já o @Mistura Sonora, segue a Rádio Conectados, o meu perfil One Music. E claro, se você estiver nos assistindo aí no YouTube, se inscreve, porque a nossa meta é chegar pelo menos a 100 inscritos até o final de julho, tá bom? A próxima banda pode ser a favorita da sua vida, né? A gente tem que pensar assim. E pode começar agora. É isso aí. Não tá classificado por 5º, 4º, 3º, 2º lugar e nem primeiro, tá bom? Vão ser 5 artistas. Então agora, a primeira banda que nós vamos apresentar, né, no nosso Top 5... é uma artista que representa muito bem essa nova geração da música independente. Patrícia Schack aposta em uma mistura de pop contemporâneo com personalidade e nessa parceria com Bellini mostra como dividir ideias também fortalece a música. A cena independente cresce justamente assim, quando artistas deixam de competir e passam a colaborar. A música sempre fica maior quando é construída em conjunto. Aumenta o som para vocês conhecerem então agora, ó, o trabalho da Patrícia Schack com Bellini na música Sons da Noite. Sons da Noite? Passos da Noite. É isso aí. Passos da Noite com Patrícia Schack e Bellini Rock. Vocês acabaram de ouvir, abrindo aí, né? Abrindo o quadro do Top 5, tá bom? Agora a gente vai para a segunda banda, né, que a gente vai apresentar. Aqui ela já é conhecida, né? Já é conhecida pelos ouvintes aqui do Mistura Sonora, que é a banda Capitão Albatroz. Ela vem construindo uma identidade muito própria dentro do rock independente paulista, apostando em letras autorais e uma sonoridade cheia de personalidade. Cada lançamento reforça uma característica importante: a autenticidade. Em um mercado onde muita gente tenta parecer igual, o Capitão Albatroz escolheu soar diferente. Então, aumenta o som aí, ó, porque originalidade ainda continua sendo o maior diferencial de um artista. Vamos ouvir Capitão Albatroz com Jardim Florido. Capitão Albatroz com Jardim Florido. Vocês acabaram de ouvir, né? Música muito boa para vocês que querem conhecer artistas e bandas independentes. Esse é o melhor quadro, porque quem escolheu essas 5 músicas foi vocês. Vocês indicaram essas bandas aí, esses artistas, e a gente fez uma pequena curadoria e soltou eles aqui. Estamos soltando eles aqui, tá bom? Olha, a terceira banda que nós vamos apresentar, né, é a banda Na Viola, né? Essa banda Na Viola representa exatamente o espírito da nova cena independente. Uma banda que acredita no trabalho autoral, na construção de identidade e no contato direto com o seu público. Hoje em dia, gravar uma boa música é importante, mas criar uma comunidade ao redor dela é ainda mais. As melhores bandas não conquistam apenas ouvintes, elas conquistam pessoas que caminham juntos com elas. Então, prepara aí o seu
o seu rádio, né? Ou se você estiver no YouTube ou no site, para conhecer uma banda nova que mistura rock com viola. É isso mesmo. Vamos ouvir então a banda na viola com a música Ana e Girassóis. Uma grande novidade, uma pequena pausa para falar de uma grande novidade, que é o lançamento da banda Tuba Winners, que acaba de lançar Fish King. É isso mesmo, a banda aposta em uma sonoridade intensa, cheia de personalidade, mostrando mais uma vez que o rock independente brasileiro continua criativo e em constante evolução. É aquele tipo de lançamento que merece ser ouvido com atenção, porque cada nova música fortalece não só a trajetória da banda, mas toda a cena que acredita no trabalho autoral. Se você gosta de descobrir artistas antes de eles estourarem, fica aqui a dica para vocês. Procure pela Tuba Winners nas plataformas digitais, ouça Fish King e acompanhe o trabalho da banda, tá bom? A gente vai soltar aqui para vocês conhecerem, mas eu quero que vocês sigam eles nas redes sociais, prestigiem os shows, compartilhe as músicas e fortaleça quem faz arte de forma independente, tá bom? Então, ó, vamos ouvir o som da Tuba Winners agora, que é a música Fish King, dando uma pequena pausa no top 5 e a gente, para falar desse lançamento, mega lançamento, né? E a gente volta logo na sequência com os dois últimos, as duas últimas músicas que foi escolhida por vocês, tá bom? Aumenta o som aí, porque Tuba Winners está chegando com Fish King. Tuba Winners com Fish King, vocês acabaram de ouvir aí lançamento para vocês conhecerem da Tuba Winners, que representa aí uma das bandas que está na batalha de bandas do Mistura Sonora. Vamos agora para a quarta apresentação de hoje, que é a cantora Eufrásia Neres. É isso mesmo, uma artista que mostra como sensibilidade e personalidade podem caminhar juntas. Sua música carrega emoção, verdade e uma interpretação que aproxima o público nos primeiros versos. Talvez esse seja o maior objetivo da arte, né? Fazer alguém sentir exatamente aquilo que o artista viveu ao escrever uma canção. Quando uma música emociona uma pessoa, ela já cumpriu a sua missão. Aumenta o som aí, porque nós vamos ouvir agora o som da cantora Eufrásia Neres com a música Um Pé de Você. Na minha vida. Eufrásia Neres, se você está nos ouvindo, né? Essa é a cantora Eufrásia Neres. Pesquisa ela para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque o nosso tempo está acabando, né? Eu gostaria muito de apresentar a quinta banda de hoje, né? Que é a banda Verdun, tá bom? Então vou baixando devagarzinho para vocês escutarem pelo menos um trechinho do som deles. Chegamos, né? A última banda, que ela vem diretamente de Guarulhos. A banda Verdun é uma banda que vem conquistando o espaço da cena alternativa brasileira com um trabalho consistente, letras marcantes e uma sonoridade que mistura rock alternativo, indie e pop brasileiro. O grupo já passou por festivais importantes, abriu shows de grandes nomes e mostra que dedicação e identidade ainda fazem toda a diferença na música independente. Morrer de Saudade é uma ótima porta de entrada para conhecer o trabalho da banda. E então você pesquisa lá, @oficialverdun, e acompanha essa trajetória. Toda grande banda um dia também começou tocando para poucas pessoas. O próximo grande nome da banda da música brasileira pode estar começando exatamente agora. Então vamos ouvir um trechinho de Morrer de Saudade da banda Verdun. E a gente já vai se despedindo daqui, tá bom? Até terça-feira que vem. Valeu!